Galera, é o seguinte, Assassin's Creed é uma saga que se iniciou na 7ª geração de consoles, a geração do Xbox 360 e PS3, que por sinal é uma geração bem marcante por conseguir introduzir muitos elementos aos jogos, principalmente elementos gráficos. Mas não foi exatamente com o primeiro game que a série se consolidou, mas sim com o segundo, sendo considerado por muitos o melhor já feito dentro dela. Por isso, hoje a gente tá aqui para poder ver se o Xbox 360 foi ao limite com Assassin's Creed 2. Como eu comprei primeiro o Xbox 360 para depois comprar o PS3, a plataforma onde eu mais tive contato com o game foi ele, e por isso, para poder fazer esse vídeo, eu decidi rejogá-lo nela também, ok? Mas é sempre bom, antes da gente continuar esse vídeo, você deixar o gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. E aquele rápido convite para você me seguir nas redes sociais pra gente poder jogar juntos em live. A gente tá terminando diversos jogos lá e vai ser muito bacana ter você com a gente, beleza? E com tudo isso dito, vamos pro vídeo. Assassin's Creed 2 se inicia logo depois do término do primeiro jogo da série e não demora muito para poder mostrar as melhorias quando comparamos os dois. Essas melhorias não são apenas gráficas, mas também em jogabilidade e narrativa. Vou te contar tudo ao longo desse vídeo. Ambientando a história rapidamente, a gente está no controle de Desmond Miles, um jovem aparentemente comum, mas que no fim é descendente de uma linhagem de assassinos. Desmond havia sido sequestrado por uma empresa chamada Abstergo, porque em seu DNA tem memórias dos seus antepassados que foram assassinos que escondem diversos segredos. A Abstergo então quer usar essas memórias para poder conseguir localizar os artefatos místicos conhecidos como os Pedaços do Éden. Esse é o conceito introduzido no primeiro jogo da franquia. Já no Assassin's Creed 2, a história narra como Desmond fez para poder fugir das instalações da Abstergo e como ele foi se aprofundando cada vez mais na luta dos assassinos contra os Templários, que são os principais vilões do jogo e da saga, podemos dizer assim, se associando a um grupo pequeno desses assassinos para poder fazer isso. A primeira coisa que encontramos ao iniciar o game é uma cutscene bem trabalhada, com tempos de diálogos, ângulos de câmeras completamente diferentes uns dos outros e personagens com personalidades bem acentuadas e expostas. Para quem começou a jogar a franquia pelo segundo título, isso talvez não tenha sido nada, mas quem conheceu o primeiro jogo antes sabe como isso foi um salto importante, porque lá no primeiro não se tinha todo esse trabalho para poder contar uma história, e isso é muito importante dentro da saga, a forma como a história é contada. Mas seguindo, a história deixou de ser um mero plano de fundo para se tornar algo mais imersivo aqui, e em paralelo à história do Desmond, ainda encontramos a história do Ezio, o ancestral de Desmond que a gente controla até Assassin's Creed Revelations, e esse foi sem sombra de dúvidas um elemento determinante na hora de desenvolver toda a história. Ezio é um italiano nascido em Florença e a saga dele dentro da franquia faz questão de contar toda a vida dele efetivamente a partir da juventude. E Assassin's Creed 2 desenvolve isso muito bem, correlacionando eventos fictícios com eventos e personagens históricos. E graças a isso, esse é sem sombra de dúvidas aquele tipo de jogo que você aprende muito enquanto joga por conseguir abordar fatos históricos de forma tão dinâmica e intuitiva. As figuras históricas, como Leonardo da Vinci, por exemplo, foram muito bem representadas e receberam muita ênfase no carisma, e Desmond, o protagonista do outro lado da história, se tornou um personagem muito mais interessante do que no primeiro jogo, mas nada se compara a Ezio. Ezio é o tipo de personagem que abraça o jogador para a causa dele pelo imenso carisma e motivação tocante, para poder dizer o mínimo. O personagem foi muito bem construído, usando um plano de fundo motivacional excelente que acaba desencadeando toda a trama. E como o jogo se passa na maior parte do tempo na pele dele, ele acaba tendo muito mais tempo para poder se desenvolver, o que é ótimo. Mas seguindo disso, o jogo nos mostra um mundo aberto para poder ser explorado e concluir as missões que estão presentes nele. Sobre a exploração desse mundo, ela é bem livre. O game continua com um sistema de parkour que ficou mais preciso e com uma fluidez maior nos movimentos. Ezio consegue saltar de prédios, escalar casas e estruturas enormes. Tudo isso de forma muito fluida. Nos combates a gente encontra algumas mecânicas um pouco mais complexas agora, só que isso é bom, porque torna o elemento do combate mais rico do que antes.
Existe não só uma diversidade bem maior de armas, como também de movimentos para isso. Mas na maioria das vezes, esses combates só vão acontecer se o jogador quiser, já que o stealth é muito mais estimulado nesse segundo título. O protagonista consegue eliminar inimigos furtivamente usando armas que estimulam isso ou até diversos sistemas de cobertura, como por exemplo, sentar em bancos para poder agir como um cidadão normal, se misturar na multidão para poder passar despercebido e contratar prestadores de serviços no mínimo atípicos para poder atrapalharem a visão dos inimigos. E tudo isso quando atua em conjunto com o fato do jogo ser um sandbox, ou seja, um jogo em mundo aberto, se torna muito mais rico e cheio de possibilidades. Mas para poder auxiliar nessa exploração, conforme vamos fazendo progresso na história, cada cidade explorada no jogo vai nos dando uma espécie de capa de identificação, onde o exército local nos identifica como uma força aliada e por isso não nos ataca, o que é interessante. Só que não para por aí. Já que mencionamos as cidades, vamos entrar em um pouco mais de detalhes nelas. O jogo começa em Florença, mas nós vamos explorando diversas outras cidades da Itália, aumentando muito a extensão territorial para essa exploração acontecer. E aqui vamos encontrar como nossa base é Monteriggioni. E preciso dizer para vocês que isso é uma informação importante, porque é nessa cidade que vemos mecânicas muito interessantes. Como agora existe uma variedade maior de armas, existe também um sistema monetário acoplado a um sistema de compras e melhorias para o personagem. Quando Ezio chega à vila na cidade, ela está caindo aos pedaços, mas o jogador pode ir consertando aos poucos e com isso vai ganhando recompensas e principalmente dinheiro. Existem diversas outras formas de você ganhar dinheiro, como por exemplo a conclusão de missões, ou você pode até realizar um loot nos inimigos que você for derrubando. Mas essa daqui é uma das formas mais efetivas para você fazer isso. Acaba então facilitando a compra de armaduras, munição para armas que exigem isso e novas espadas. E esse foi um elemento de RPG que enriqueceu muito o jogo. Essas melhorias são muito orgânicas e fazem você se sentir literalmente na pele do protagonista, fazendo com que o jogo seja muito imersivo. Sobre as missões, esse é outro ponto que a gente não pode reclamar em Assassin's Creed 2. O jogo ambienta os objetivos das missões de acordo com o que está acontecendo na história. Então, enquanto o Ezio está jovem, as missões são muito mais descontraídas do que quando ele começa a ganhar uma certa maturidade. O ritmo é muito gradativo e isso dá muita variedade a elas. Por outro lado, encontramos além disso missões secundárias e missões extras que agregam não só a narrativa do game, como também a gameplay, e eu recomendo muito a realização delas. Sem contar que o jogo é bem extenso, né? Principalmente se você está jogando a versão com DLCs que acrescenta algumas histórias bem importantes no meio da campanha. Mas verdade seja dita, o que a gente mais quer falar aqui são os gráficos do jogo. E como é um jogo de 2009, é difícil exigir muito dele, mas podemos dizer que ele consegue surpreender em algumas coisas e eu vou te contar tudo aqui. O primeiro ponto que impressiona de fato é a ambientação. Assassin's Creed 2 faz questão que você conheça a Itália e suas cidades. Todas as localidades são extremamente bem representadas e ricas em detalhes. Quando você vai a Veneza, por exemplo, é possível ver os canais nos rios da cidade sendo muito bem feitos de acordo com o que se tinha na época. E aí quando você vai para outra cidade, o ar é completamente diferente. Essa transição faz com que a atmosfera mude completamente. E é interessante observar isso nos ambientes abertos, nos tipos de NPCs que são completamente diferentes de uma cidade para outra ou de um bairro para outro e nas estruturas clássicas do período renascentista, já que esse é o período que a história do Ezio se passa. As texturas desses locais são muito bem polidas e o nível de detalhamento e riqueza delas varia muito do tipo de ambiente que a gente está explorando, assim como também varia da importância que ele tem para a história do jogo. Mas no geral, a gente pode concluir que nunca estão abaixo do padrão de aceitação, sendo tudo muito bem construído e modelado para poder ajudar na contextualização da história e principalmente na representação das cidades. Com relação aos personagens, existem os altos e os baixos. Vamos começar pelos baixos primeiro, para depois a gente só falar de coisa boa, beleza? Os inimigos não têm lá uma grande variedade, assim como também não receberam muitos detalhes nos acabamentos da modelagem. Por outro lado, de positivo, temos os personagens que fazem parte da história sendo muito bem construídos, com excelentes expressões faciais, possuindo nuances na interação com efeitos de iluminação, mas eu já falo disso. Porque para poder falar da iluminação, é primeiro necessário a gente mencionar que o jogo faz a transição do dia para a noite, e esse foi um dos elementos mais interessantes que eu encontrei no título e eu vou te explicar o porquê. Embora não hajam mudanças climáticas dinâmicas, que são o fato de fazer sol ou chover,
a gente encontra o dia e a noite acontecerem de forma natural e tudo reage a isso. Em um período festivo, por exemplo, Veneza vai ficar cheia de pessoas nas ruas na parte da noite, com diversos elementos que usam pontos de luz para poder deixar o jogo mais colorido. Em Florença, vamos encontrar uma cidade mais pacata nesse período. Ao observar que a transição está acontecendo, também é notável que as sombras se movimentam aos poucos, e esse é um elemento que não acontece com frequência em um jogo para a época. Daí o motivo da gente enaltecer Assassin's Creed 2. Para não dizer que não lembro de nenhum jogo que consiga fazer essa alteração nas sombras em tempo real conforme o dia está acontecendo, GTA 4 fazia a mesma coisa e ele é um jogo de 2008, então mérito para GTA e também para Assassin's Creed 2. Existem títulos mais recentes também da Ubisoft, como Far Cry 3, que não conseguiram trazer isso. Já em Assassin's Creed 2, a gente pode dizer que essas sombras tentam simular uma mudança de estado de acordo com o posicionamento do Sol. Para os padrões de hoje em dia, não chega a ser um efeito que impressiona, mas para a época foi muito competente e difícil de ser encontrado. E ainda sobre essas sombras, existem mais uma vez os prós e os contras. Na verdade, não tem muita coisa para falar contra. Os únicos pontos negativos que eu encontrei é o fato delas serem serrilhadas e em baixa resolução se vistas de longe, e a sombra dos personagens não se comporta muito bem com a presença da iluminação indireta, ficando com um borrão embaixo do personagem. Por outro lado, como ponto positivo, além dela ter sido aplicada em todos os objetos, onde eu particularmente não encontrei nenhum objeto sem a presença delas, vemos que o jogo faz um uso muito bom da iluminação indireta nos cenários e também nos personagens. É fácil perceber, por exemplo, que a roupa do personagem vai causando um sombreamento nele mesmo, assim como também não é difícil perceber que ele é influenciado por qualquer sombra criada no cenário por conta de uma luz refletida, que é a principal característica da iluminação indireta. E é aí que entra a nuance da iluminação sobre o personagem que eu queria comentar com vocês. Mas vale ressaltar que esse tipo de iluminação indireta nos ambientes aparece apenas nos cenários internos e por isso é muito mais fácil encontrar elas apenas quando a gente está jogando com o Desmond, porque lá a gente fica mais presente em cenários internos. Só que eu fico muito orgulhoso de ver esse tipo de efeito aqui, porque estamos falando de um jogo com foco em ser mundo aberto, um sandbox e relativamente antigo. Quando a gente tem um jogo em mundo aberto, normalmente gráfico não é uma prioridade, mas sim a interação que se tem com esse mundo e também, principalmente, a quantidade de coisas que se tem para fazer nele. Por isso que eu acho que a gente tem que dar muito mérito para Assassin's Creed 2. Acredito que parte do motivo dos cenários abertos não encontrarem essa iluminação indireta com frequência, ou quase nunca, é para dar uma ideia de contraste e ilusão, já que estamos falando de uma realidade criada virtualmente quando controlamos Ezio. Outro ponto que me leva a acreditar nisso é a qualidade da água, que é muito bonita, mas não tenta ser realista de forma alguma. A simulação é muito boa, o personagem reage bem quando entra em contato com ela, mas o tom é inatural, por assim dizer. Ela é bonita demais para ser uma água, se é que a gente pode dizer isso. E tudo isso acontece com muitos NPCs nas ruas na maior parte do tempo, de acordo com a localidade, é claro. Eu digo isso para reforçar que se não tem muitas pessoas nas ruas, não foi falta de capricho, mas sim intencional. A atmosfera às vezes vai pedir isso do jogo. E a física dele também consegue acompanhar toda essa competência técnica. O peso do personagem é perceptível enquanto você o controla, sendo importante para a precisão dos movimentos de parkour principalmente. E o impacto dos NPCs com o Ezio também é muito bom. Conforme você vai correndo no meio deles, você pode fazer Ezio cair ou você pode derrubar essas pessoas que estão atrapalhando o caminho. É bem bacana. Com tudo isso, a performance é bem competente na casa dos 30 quadros por segundo. E particularmente, Assassin's Creed 2 me agrada em quase tudo. Acho o melhor da série de longe, fazendo frente apenas com Brotherhood, que é uma sequência dele. A única coisa que me incomoda é só a inteligência artificial dos NPCs nesse jogo, que não conseguem expressar nenhuma reação quando você mata um inimigo na frente deles. E a inteligência artificial de alguns inimigos também não é das melhores. Às vezes você tá na frente do inimigo e ele simplesmente não consegue te ver. Mas nada que atrapalhe a incrível experiência de visitar a Itália e conhecer sua história graças à extensa biografia que o jogo apresenta. E galera, o jogo pode até não ter levado o Xbox 360 ao limite, mas é incontestável que ele apresentou uma qualidade muito boa e técnicas pouco utilizadas para a época. Podemos dizer que ele foi um pontapé para encontrarmos o que temos hoje na parte gráfica da franquia. Assassin's Creed
2 é um jogo e tanto, e eu super recomendo. Mas bem, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Sem esquecer daquele convite básico para vocês me seguirem nas redes sociais, porque lá a gente está jogando em live e eu conto muito com a presença de vocês para a gente poder jogar junto e aumentar a nossa interação. Beleza? Era isso, um grande abraço e até a próxima.